Começa agora mais um AEScast, diretamente aqui da Quadricast, também pela Mega Tempo Comunicação. Hoje o assunto, Dia das Mulheres. Sim, são elas na engenharia. Comigo 3 mulheres maravilhosas, cada um está num local diferente, certo? Cristiane Gaioto, ela que é engenheira florestal da Unesp, especialista em manejo de gestão ambiental na agroindústria, mestre em processos, vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Serquilho, que é da onde ela está falando agora, Serquilho, né, Cris? Inspetora também do CREA e líder no pilar de desenvolvimento da SUI, a Society of Women Engineers, Sociedade de Mulheres Engenheiras, e também é professora. Flávia Baroni, muito obrigada pela sua participação também. Flávia Baroni de Oliveira Johansen, ela que é engenheira de materiais com ênfase em polímeros pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente engenheira sênior de tecnologia e também com simulação computacional de manufatura em Whirlpool Corporation. Eu falei certo, Flávia? Ok, muito mais, gente. E também faz parte da SUI, né? Atua desde 2019, isso mesmo, e hoje lidera o pilar aí de atração no Brasil. E a Carolina Agostini, que também é formada em engenheira de alimentos, atua como líder de projetos e desenvolvimento de novos produtos na Whirlpool Corporation e atualmente também é afiliada da SUI em Joinville, né? E a Flávia, você está falando de Rio Claro, né, Flávia? Meninas, bem-vindas a este episódio mais do que especial para a gente falar desse assunto tão importante, que é a mulher na engenharia, né? Que cada vez está tomando mais espaço e a gente espera que domine o mundo. Não é mesmo? Ótima tarde, muito obrigada. Obrigada, nós que agradecemos ao convite, né? É sempre muito bom falar sobre mulheres e falar sobre a SUI também. É isso mesmo. Carol? Obrigada pelo convite. Ô, Flávia, pode falar. Carol? Não, obrigada mesmo pelo convite. Vamos falar um pouco aí mais sobre esse assunto, que é super importante. Né? Exatamente. Eu queria que, antes da gente começar, vocês falassem um pouco, né, do tamanho da SUI e como é importante no mundo inteiro, né? E aqui, claro, também no Brasil, na nossa região. A Flávia, né, Flávia? Vamos lá, é sempre muito bom falar da SUI. Foi uma grata surpresa que eu conheci em 2019, né? Mas quando você olha um pouquinho da história, você vê que ela é muito maior e muito mais antiga do que a gente imagina. Né? A SUI, ou Sociedade de Mulheres Engenheiras, ela é uma organização sem fins lucrativos, é importante salientar, né? Então, tudo que a gente envolve de iniciativas é sempre voltado para a nossa visão e missão, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Ela foi fundada em 1950 lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ela é super forte, mas depois de alguns anos ela também expandiu para outras regiões do planeta, né? Inclusive o Brasil. Ela hoje, então, está presente em mais de 60 países e tem mais de 40 mil pessoas inscritas. Pessoas essas que são homens, mulheres, engenheiros, não engenheiros, pessoas envolvidas em tecnologia, ou pessoas que simplesmente têm algum tipo de interesse nessas áreas e também acha que é importante a gente debater esse tema de mulheres nesses campos de engenharia e tecnologia, né? Com a globalização, a SUI hoje, somando todas, a gente tem mais de 400 sections, ou o que a gente chama de afiliadas, espalhadas pelo mundo, tanto afiliadas profissionais, que reúnem pessoas profissionais, empresas, como também afiliadas universitárias, que são núcleos de estudantes, geralmente linkados a algum tipo de curso de engenharia e tecnologia, né? Aqui no Brasil, deixa eu só lembrar aqui o ano. Aqui no Brasil, a SUI chega em 2014, então um pouquinho depois, né? Um bom tempo depois dos Estados Unidos, e a gente vem caminhando para crescer cada vez mais a SUI no país, porque a gente entende que a nossa missão e visão são tão relevantes nos Estados Unidos como é aqui também. A SUI tem uma visão muito nobre, muito importante, né, que a gente inclusive quer que lá no futuro não precise mais, né, desse tipo de trabalho, mas no final
os objetivos da SUI são, então, alcançar um mundo com paridade e equidade de gênero nas áreas de engenharia e tecnologia. E, infelizmente, ainda é necessário colocar isso como uma visão, porque significa que a gente não está nesse lugar hoje, né? A gente ainda entende que as áreas de exatas, né, elas ainda têm uma disparidade muito grande de gênero, seja na demografia mesmo, então a gente é um número muito menor de mulheres que realmente escolhem e permanecem no cargo, nesse tipo de área. Mas também quando a gente fala de disparidade salarial, quando a gente fala de ambiente de trabalho que não é tão inclusivo com essas mulheres. Então tem uma série de coisas que a gente trabalha aqui dentro da SUI para realmente alcançar essa visão, né? Então a gente, de forma muito resumida, tá? Que a gente faz muita coisa, mas a gente trabalha com as crianças que estão aí começando a dar seus primeiros passos e entender, às vezes nunca ouviu falar o que é engenharia, e a gente leva exemplos de mulheres engenheiras para mostrar que sim, essa área também é para gente, com coisas mais lúdicas, gerando um interesse ali nas áreas, né? E aí a gente também faz uma campanha de awareness nos meios de comunicação que a gente também toca para que as pessoas comecem a perceber e quebrar alguns vieses que a gente pode imputar nessas crianças quando elas são pequenininhas, né, e que a gente nem percebe às vezes. A gente quer que as meninas que estão mais no ensino médio, já próximas de escolher qual profissão vão escolher, a gente também quer conversar com elas para expor a profissão. Para as pessoas que já escolheram a profissão e ou estão estudando ou estão ali recém-formadas, a gente também quer garantir que elas continuem estudando, que elas continuem tendo interesse e aumentar a retenção dessas pessoas. E para quem já está aí no mercado de trabalho há algum tempo, a gente também quer garantir a retenção e alavancar a carreira dessas mulheres. Então, a gente tem um olhar bem 360 sobre todo o ciclo de vida da mulher ao longo dessa decisão de carreira e depois que escolhe também. Dentro de todo esse escopo, o que vocês percebem que há de maior dificuldade para a mulher manter nesse caminho da engenharia, das exatas, né, ou de um mundo que até pouco tempo atrás era masculino mesmo, não é? Eu só vou complementar a fala da Flávia e acrescentar que, tipo, nós estamos aqui, eu, a Flávia e a Carol, a gente está dentro da SUI, mas a gente é serviço voluntário nosso, a gente não recebe para isso, muito pelo contrário, a gente recebe nada financeiro, mas a gente recebe muito, a gente tem muito ganho no desenvolvimento pessoal e profissional. Por estar na SUI, a nossa rede de network é muito grande. A gente conhece engenheiras de todas as áreas do país inteiro, a gente tem contato tanto dentro de universidades como dentro de diversas empresas, e isso abre um leque de conhecimento para a gente que é muito poderoso, né, muito forte. Pensando na mulher, como ela está ingressando nas áreas de ciências e tecnologia, eu sou professora universitária, e quando eu conheci a SUI, eu entendi que a SUI poderia estar me ajudando a ajudar essas meninas, porque a gente tem muito homem dentro das universidades, e às vezes elas ficam até deslocadas ali dentro. E depois o mercado de trabalho, como fica? Como que é essa competição dentro do mercado de trabalho, né? Então, ajudá-las, a gente até brinca que é um empoderamento profissional. Então, treiná-las para diversos fins, então ensiná-las a como ter postura numa entrevista, como participar de uma palestra, de um evento, e além de tudo, a gente tem um portal da SUI, que é a sui.org, e dentro dele a gente tem uma infinidade de cursos, palestras, eventos que a gente pode estar fazendo e se qualificando para o mercado de trabalho. Então, tudo isso é ganho profissional. Sim. Então, a SUI valoriza muito isso. E nós, como mulheres, a gente se sente valorizadas pelo programa, né? E também pelas nossas amigas, né? Porque a gente está aqui junto, a gente discute todos os assuntos. Então, uma vez por mês, a gente sempre tem uma palestra de um assunto diferente, trazendo novidades. Hoje mesmo nós tivemos uma mega de uma palestra sobre investimentos, então a parte financeira, vamos cuidar da parte financeira, vamos ensinar as mulheres a investir, Muitas né? são empreendedoras, né? Sim, empreendedorismo. Nossa próxima palestra também desse mês, agora vai ser temos mais uma esse mês sobre empreendedorismo, né? Mulheres empreendedoras. E então isso tudo vai enriquecendo muito o portfólio. E às vezes, se você não faz parte de um grupo, se você não está dentro de uma associação, você perde oportunidades até de emprego, né? Você perde oportunidades na sua vida, que são coisas que podem passar
e você não recuperar isso mais, né? Todas as pessoas que a gente entrevista que trazem essa questão do empreendedorismo, do fortalecimento profissional, dizem que é o essencial você estar em associações, estar em entidades que realmente te impulsionem, que você conhece pessoas, você cria conhecimento e evolui, não é? E nós, como mulheres, é interessante porque a gente gosta muito de discutir, a gente fala muito de profissional, muitos cursos profissionais voltados às nossas áreas de atuação, mas a gente conversa muito também sobre a maternidade, né? Como a maternidade pode influenciar na nossa carreira, como o nosso desenvolvimento profissional e também como mulheres, né? Sim. Isso, isso é importante a gente conversar, e às vezes a gente se sente culpada por algo que é natural, que é da natureza, a gente não tem que se sentir culpada por isso, mas só quando uma conversa com a outra, quando a gente se apoia, quando a gente abre espaço, a gente começa a entender um pouco mais, né? Eu até brinco que tem uma frase que eu odeio, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Minha Não, nossa. não, 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 não. Já ouvi isso em várias conversas. Não, isso não, né? Nasce uma mãe, mas também existe uma profissional e existe uma pessoa que precisa trazer para o seu filho essa responsabilidade também. Então, é muito louvável alguém que passa para o seu filho essa forma de ser profissional, né? Trabalhar, conseguir dar conta, é difícil, é sacrificante? Claro, a gente tem que dar prioridades, né? O que eu vou priorizar sempre, né? Eu estou em casa com os meus filhos, eu estou trabalhando, eu estou no meu trabalho, e a gente dá conta, mas a gente só vai entender isso quando a gente está trabalhando junto. É Quando a comum, gente tem eles têm que entender que é comum a gente estar no mercado de trabalho, né? E tá em Exatamente. casa e assim divide, né? Às vezes marido, às vezes sem marido, às vezes com um parceiro ou uma com outra companheira, que isso tem que ser dividido e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? É isso que a gente tem que entender muito mais, né? E trabalhar isso é importante, não adianta. Falar é fácil, né? Mas quando a gente está junto, quando a gente tem um grupo coeso para conversar sobre diversos assuntos, seja profissional, seja pessoal, a gente tem uma valorização muito grande. Fato. Faz parte, né? E normalmente, às vezes, a gente não tem um grupo de amigas, a gente está sozinha em casa, né? E a gente não tem esse feedback. E estando juntas, tanto da SUI ou em qualquer outra associação, conversando, isso é mais importante. Com certeza. Carol, tem alguma coisa para trazer pra gente? Eu ia comentar que até, inclusive, eu e a Flávia, a gente falou sobre isso um pouco esses dias com uma das nossas líderes aqui, que a principal diferença que a Sui trouxe para a gente foi que a gente realmente conseguiu se conectar mais, enfim, realmente ampliar o nosso networking, assim, as pessoas que a gente conhece e se sentir apoiadas, assim, né? Eu já escutei de várias meninas, enfim, algumas situações que elas passaram e que elas não sabiam o que fazer e agora, pelo menos, elas, enfim, elas podem procurar a gente ou a gente está sempre falando sobre alguns assuntos também. Isso resume muito bem para mim o que é a SUI hoje, sabe? Assim, eu não faço parte da SUI há muito tempo, mas eu já senti essa diferença assim, na minha vida, só de estar participando, de ter esse contato com outras pessoas que muitas vezes estão passando por algumas coisas que eu também estou passando, e como é um ambiente muitas vezes muito masculino, a gente acaba não tendo tanto apoio, enfim, né? O que as meninas falaram é bem realmente como eu me sinto, assim, e como eu vejo que o pessoal daqui também tem acolhido a SUI. Uma das coisas, nessa linha do que a Carol falou, uma das coisas que mais diferencia, né, a profissão de engenharia em relação a outras é realmente que nós somos uma minoria muito. É muito explícito isso, né? O quanto nós somos minoria na maioria dos espaços de engenharia e desenvolvimento. Incluindo, inclusive, o grupo de empreendedorismo, né? Quando a gente é empreendedora, dependendo se você é uma empreendedora individual, também é uma coisa muito solitária, às vezes, né? E aí, no que a gente estava conversando, eu, a Carol e mais uma pessoa, é justamente isso que a Carol falou, né? Às vezes, eu, na minha área, estou ali uma, duas, no máximo, mulheres num grupo de 20, 30, 50 pessoas. Né? Então, a gente às vezes tem algumas coisas que a gente passa que gostaria de dividir com alguém e não se sente confortável, não tem ninguém para desabafar, e a suíte acaba criando esse espaço.
né? E o mesmo vale nas universidades, né? Acho que aqui a gente pode compartilhar quantas mulheres tinham nas nossas turmas quando a gente entrou, né? Eu ainda acho que tem algumas engenharias que estão começando a despontar e ficar um pouco mais parelhas, né? Mas tem algumas outras que são, assim, geralmente você dá para contar nos dedos quantas pessoas estão lá na tua turma, né? Então, Você fala via de regra, é engenharia. muito solitário essa profissão, e a SUI vem aqui, foi um divisor de águas na minha vida, e imagino que na delas também, de o quanto que a gente se conecta com mulheres, a gente vê que não está sozinha e pode contar com esse grupo, é muito legal. E eu posso contar uma história para vocês que dentro do próprio conselho, né? Dentro do próprio conselho de engenharia, quando eu estava na presidência, eu me sentia muito sozinha, porque como presidente de associação são super poucas mulheres, então quando a gente tinha os eventos, era estranho até. E eu cheguei a passar por uma situação assim, que eu estava indo para uma reunião, aí veio uma mulher e falou assim, você vai fazer o passeio com a gente? Eu olhei e falei assim, não vou, porque eu sou presidente de associação, eu tenho que ficar para as reuniões. Então, assim, todo mundo levava a família, né? Aí meu primeiro damo foi junto com as mulheres para fazer o passeio e eu fiquei para a reunião. São coisas interessantes que acontecem, né? Mas também nós somos muito solitárias, inclusive dentro do conselho, porque as mulheres não se envolvem. Eu tenho casa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu emprego, eu vou deixar o conselho para lá, eu vou deixar as organizações para lá, né? E aí a gente fica mais solitária ainda. Já se sentem sobrecarregadas, de certa forma, com as outras atividades, né? Você falou do Confé, a gente viu alguns dados aí de 2022, de quase 1 milhão de profissionais registrados, 200 mil são mulheres. Né? Então, são 19,3% aí, então é muito o que você falou, inclusive a Flávia também trouxe a questão da formação, né, de engenheiras. Tem pessoas que eu conheço que se formaram em 2005, eram 2 mulheres para 60 homens, né, na área de engenharia elétrica, engenharia civil. Ainda é assim, ainda acontece isso nessas engenharias mais conhecidas, vamos dizer assim, ou mais antigas, né? Sim, acontece muito. E assim, às vezes não é nem por falta de espaço, às vezes a gente tem até espaço nas associações. A gente tem espaço ali dentro para estar participando, para estar se envolvendo, mas acaba que a gente nem vai ou vai muito pouco. E quando pega reuniões de presidentes, diretores, a gente está ali, 2, 3 mulheres, né, e muitos homens. E por que a gente não está nesse espaço também, sendo que dentro das associações a gente tem muitas mulheres, né? É cultural? Eu acho que a gente é impostora, né, Flávia? A Flávia que gosta disso, né? A gente é muito impostora. Por que eu não posso estar na presidência de uma associação? Exato. Por que eu não posso estar na presidência de uma união? É um problema bem complexo, né? É um problema bem complexo. Né? Tem essa parte... É que eu acho perigoso falar só disso e não colocar outros fatores que também costumam ser tetos de vidro aí que a gente, às vezes, a gente tem a vontade, a gente tem a ambição e dependendo do espaço que você está ocupando e das pessoas que tomam as decisões, isso também pode ser um fator externo aí te limitando um pouco, né? Mas com certeza tem esse ponto que a Cris falou, que a gente às vezes se auto-sabota, acha que não é o suficiente para se aplicar para aquela vaga ou para aquela posição, né? E tem a questão estatística também, né? A gente se forma em menor número do que os homens, então estatisticamente é mais provável que a gente tenha mais candidatos homens para aquela função de liderança. Então são várias coisas que, se você soma, é uma bola de neve mesmo, né? E aí realmente justifica a Cris ser uma das pouquíssimas mulheres ali na presidência, na história, em qualquer espaço de corporação, nas universidades, corpo docente. Né? Então dá para a gente ter esse olhar e entender que não é uma resposta simples que vai explicar o problema. E por isso até que eu acho que é tão importante a gente ter não só organizações como a SUI, mas iniciativas pontuais espalhadas pelo país inteiro que estão de olho nessas situações mais específicas que cada local enfrenta. Tem questões regionais também, que às vezes a gente não vê em todos os lugares. Então é muito importante ter iniciativas que olham esse problema complexo
e o abordam de diversas formas, né? Seja em atividades mais lúdicas, atividades com a liderança, capacitações, como posso dizer, mesas redondas, que a Cris puxa muito isso aqui dentro da Swine, né, que trata a primeira parte que ela comentou, de como a gente olha para a gente mesmo e se entende capaz e tem esse autoconhecimento menos enviesado. Tem iniciativas um pouco mais estratégicas que vão trazer para a superfície vieses que não só nós, mas como as pessoas, nossos colegas, nossos líderes, professores possam ter, que às vezes eles nem percebem, né? É muito comum a gente conversas bem abertas e transparentes com alguns líderes e perceber que eles nunca tinham parado para pensar algumas coisas. E quando você coloca isso de forma explícita e clara, ele fala, putz, faz muito sentido o que você está falando, né? Tipo, você deixou de contratar uma mulher porque ela estava grávida, ou você sabia que ela ia ficar grávida e aí, de repente, isso influenciou na decisão de quem você ia promover no time, a mesma coisa para a seleção de presidente nas instituições, enfim. Eu acho que quando a gente conversa sobre o assunto e coloca isso em pauta, você tira o mato alto, vamos dizer assim, né? Que é essa parte dos vieses inconscientes. Claro que tem muita coisa que precisa ser feita de maneiras mais estruturadas, um pouco mais impositivas, porque aí você beira ali o limite da lei, algumas questões de assédio, né? Que isso é muito grave, infelizmente ainda acontece muito em vários espaços. Mas, via de regra, o mato alto você tira com conversa, com sessões que nem eu comentei, né? É realmente de você colocar os pontos na mesa e só de você falar, isso já é geralmente já resolvido em boa parte. Que torne-se consciente. E é interessante que na área de engenharia a gente tem a menor porcentagem de mulheres, né? Em compensação, em outras áreas, a gente tem muitas mulheres. E até engraçado, porque no ensino superior, no qual eu atuo, a maior porcentagem é de homens. Né? Aí a gente tem no fundamental e médio uma maior porcentagem de mulheres. A medicina são muitas mulheres, né? Psicologia, enfermagem, faltam homens, né? Até na enfermagem faltam homens. Então, parece que existem áreas propícias para a mulher. E não é isso, tá? Por isso que eu comentei do cultural, né? Porque antigamente era... Né? A gente estava falando um pouco antes, até a década de 60, a mulher tinha que pedir permissão para o marido para trabalhar. Né? Então, o lugar da mulher é aqui, o lugar do homem é aqui. E hoje em dia, o lugar das mulheres e dos homens são onde eles querem. Não é isso? Onde eles se sentirem bem, Exato. Né? Eu acho que é essa a questão. E assim, por que a gente não pode? A gente conversa bastante sobre isso. Por que eu não posso dar um carrinho para uma menina? Por que eu não posso deixar ela desmontar as coisas como eu acho lindo os meninos desmontando? Isso é estimular desde pequeno. Eu posso dar assim um carrinho para uma menina da mesma forma que eu posso dar uma boneca para um menino. Isso não vai afetar na sexualidade dele, mas vai afetar na profissão no futuro. É uma forma lúdica de trazer um futuro pai, uma futura engenheira, um futuro cabeleireiro, chefe, enfim, qualquer profissão que ele queira ou ela queira. E é uma forma da gente ensinar também. Se o menino tem uma boneca e ele começa a socar a boneca, é um ótimo momento para chegar e conversar com ele. Porque não é assim que se faz com mulheres e nem com ninguém, né? Que a gente tem respeito, tem que ter respeito. Então, por que não usar a forma lúdica, né, para ensinar? Queria que vocês trouxessem também algum exemplo, né, de quando vocês estavam começando. Obviamente não precisa trazer super detalhes, mas né, de algumas dificuldades que vocês tiveram para entrar nesse mercado, né, e como vocês conseguiram contornar isso, ou ainda contornam, né, no dia a dia aí. Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre. Na verdade, eu comecei a enxergar um pouco mais esses problemas só quando eu realmente comecei a trabalhar, porque o meu curso, né, eu fiz engenharia de alimentos, é um dos poucos cursos de engenharia que, na verdade, a gente tem mais mulheres do que homens. E, assim, não vou entrar muito nos porquês, mas isso acontece muito. Eu acho que a minha turma de faculdade, eu tinha, sei lá, de 50 pessoas, tinha uns 10 homens.
Então, eu sempre fui maioria até eu chegar no mercado de trabalho, né? E no fim, eu acabei não indo para a área em que eu me formei, e aí um pouco mais para a área que seria mais de engenharias mecânicas, elétricas e tal. E aí eu comecei a entrar um pouco nesse mundo e falar, opa, né? Tipo, por que aqui eu não tenho tantas mulheres quanto ao que eu estou acostumada? E realmente era isso, assim, eu vivia num... A primeira área que eu entrei, eu era praticamente a única, se não me engano, tinha mais uma estagiária junto comigo. E a gente convivia com comentários, assim, bem... Não sei, assim, que para as Bem, pessoas eram normais, bem uns comentários que eram, vamos dizer assim, normais para eles, né? Mas que pra gente, a gente ficava um pouco incomodada, assim, né? Ah, cara, não vou saber exemplificar muito agora, mas aí eu comecei a ter noção dessa realidade e comecei a perceber um pouco mais, assim, que isso realmente era verdade, sabe? Não fazia parte da minha realidade até então. E aí, como não só nesse assunto de mulheres, né, mas como qualquer outro assunto de inclusão e diversidade, eu comecei a tentar aplicar isso na minha vida, né? Do tipo, toda vez que eu escutar alguma coisa que eu não considere certa, eu vou lá e eu vou comentar com essa pessoa, né? Que nem a Flávia estava falando. Só de realmente a gente falar, talvez a pessoa ela se toque, né? Talvez ela não tenha tanto contato com isso e a gente é função nossa, né? Fazer com que ela perceba, enfim, e ela consiga mudar um pouco, e mudando aos poucos, né? Eu começo muito com a minha família, assim, e eu vejo muita diferença já no meu pai, por exemplo, de quando eu era adolescente, de quando eu sou agora. Então, acho que é por esse caminho, assim, a gente tem que ir fazendo realmente aos poucos e a gente vai conseguindo mudar um pouquinho. Cris, Flávia. Bem, eu escutei, já tenho mais de 20, quase 25, quase 25 anos de formada, eu confesso, e passei por várias situações, tipo, para participar de processos seletivos e depois escutar, olha, o perfil era totalmente o seu, mas fulano foi escolhido porque ele era homem e o cargo precisa que a pessoa viaje muito. Falei, ok, né, tudo bem. Aí fui para uma outra empresa onde eu ficava Castelo Branco o tempo todo, viajando muito. Então, para aquela empresa eu não servi, para outra eu servi, né? Não tem muita lógica. Já escutei muita coisa desse tipo, né? De, tipo, você é mulher, a vaga é mais para o homem. Inclusive, como professora hoje, várias empresas procuram a gente, olha, você tem aluno para indicar? Para essa vaga eu queria mulher. Ou eles falam assim, olha, para essa vaga especial eu não queria que você me indicasse uma mulher. Falei, opa, né? Por quê? Aí eu vou lá né? Por que você não quer? Por que você está fazendo isso, né? Então, a gente vê isso no mercado de trabalho muito forte. Então, esses foram, na verdade, acho que esse foi meu maior problema, assim, foi somente ouvir isso, a vaga é sua, o perfil era todo seu, mas por você ser mulher e precisar muito viajar, eu era solteira, eu A não tinha escolha é filhos, e eu sua. ouvi isso, né? Eu que tinha que escolher, porque Exato. quando me perguntaram, eu falei que eu tinha totalmente disposição, né? E não foi uma vez só, foram algumas vezes isso aconteceu. E ainda hoje, às vezes acontece, viu, mas você consegue assumir isso? Porque tem que visitar produtor, tem que não sei o quê. Claro que sim, né? Claro que sim. E muito melhor ainda, eu tenho muita sorte ainda de ter bons produtores ao nosso redor, ter excelentes alunos, muito, sim, nunca tive problema em sala de aula com alunos, assim, também. Então, vai muito do espaço que você está também e da forma. Eu lidei com equipes dentro de prefeituras, em propriedades particulares, nunca tive problema. É mais isso, um processo seletivo mesmo, né? E dentro das empresas, alguma questão assim, mas nada que seja, olha, presta atenção, olha, preciso do banheiro feminino, chamar a atenção, né? Acho que a gente resolve. Às vezes é por não saber também, sabe? Às vezes o homem não tem o problema, né, de ter um banheiro, por exemplo. Eu estou numa área florestal, os meninos é fácil, eles vão para lá e fazem o xixizinho deles. E nós, mulheres, a gente precisa ter um banheiro químico meio próximo. E quantas mulheres não estão nas áreas florestais? E assim vai, né? Detalhes. Detalhes. Só que quando a gente conversa, a gente explica, e a gente tem as leis hoje, né?
Então, isso ajuda muito. Olha, eu preciso disso, está na lei. Então, isso facilita bastante. Sim. Flávia? Eu acho que em termos de situações, o que eu vejo muito também é que cada pessoa, cada mulher, ela tem uma reação diante de uma situação chata, uma situação não tão legal, né? Tem aquelas mulheres que já talvez até por uma questão de maturidade ou por jeito mesmo, elas vão já pegar, ver a situação e já colocar o ponto na hora, ou chamar a pessoa de lado e conversar, não vão deixar isso virar uma bola de neve, e não quer dizer que elas não sofrem com isso, né? Mas geralmente isso não fica propagando muito. Tem outras pessoas que já vão reagir de uma maneira mais introspectiva, vão ficar acumulando aquilo, vão ficar sofrendo com aquilo. E, e, e aí é importante também a gente comentar que não é responsabilidade dessa pessoa resolver o problema, né? E muito menos ser ela responsável por, estou sofrendo com isso, então eu vou levantar uma bandeira aqui na minha empresa, ou onde eu estudo, onde eu trabalho, e vou resolver isso, e vou começar a criar eventos e tudo mais, né? Inclusive a Sui está aqui para isso, né? Para a gente começar a criar essa rede de apoio, não precisar inventar a roda do zero de novo, né? A gente já tem muita coisa produzida e facilmente cascateável. Então, é interessante saber que as pessoas que também têm responsabilidade nisso, né? As empresas, os homens, algumas mulheres estão com paciência e disposição ainda para expor esses problemas e fazer o lugar um pouco melhor. Mas isso não é responsabilidade nossa, né? Então, a gente listar aqui essas situações, infelizmente, a gente vai ficar muito longe de mapear todos os problemas que acontecem. A Cris acabou de me dar um exemplo que eu nunca tinha ouvido falar, que é sobre banheiros em mulheres que trabalham com engenharia florestal, que é totalmente longe da minha realidade, né? Eu tinha muito uma questão no início de carreira, que era o medo de errar, e aquilo ser associado ao meu gênero. Então, fazer um cálculo errado, falar alguma besteira numa apresentação para liderança, enfim, uma mistura de gênero com idade, né, com ser muito nova, inexperiente. E aquilo foi me consumindo, sabe? E foi só quando a gente eu comecei a ver algumas coisas, ler outras coisas, que eu comecei a perceber que aquilo estava me atrapalhando, né? Então, nunca tive uma questão de assédio explícito, graças a Deus, mas isso não significa que tem algumas coisas algumas coisas que estão às vezes na nossa cabeça, ou que nem acho que a Carol comentou, né? A gente está tão acostumado com algumas situações que a gente nem percebe o que está vivendo. Então, eu acho que também tem um exercício que as pessoas deveriam fazer, que não é porque eu não me importo, eu não acho aquilo, eu não acho que eu estou incomodando, que eu estou ofendendo, que as pessoas de fato não estão sofrendo com aquilo. Né? Então tem muito esse exercício de perceber as falas enfim, e tomar cuidado para que você não possa, sem querer, tá deixando uma pessoa sofrendo, e isso impacta nos resultados que aquela pessoa produz, né? no meio de trabalho. Com certeza. De tudo isso que vocês falaram, né, a Flávia, eu senti até uma dica aí, né, para quem está começando no mercado, tentar não nem a auto-sabotar, mas assim, tentar entender e estudar, e claro, se impor, né, e deixar os próprios preconceitos de lado. É isso? Um pouquinho, pelo menos. Exato. Tem um pouco disso. Que a gente traz de casa também influencia muito, né? Se você teve uma criação X ou Y, também vai influenciar muito, 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 muito na forma com que você vai aceitar, da forma com que você vai entender e da forma com que você vai lidar com todas essas situações. E se você não teve nenhum tipo de apoio, ou você foi para uma área que sua família não faz parte, né? Buscar organizações como a SUI, ou como as associações, tem todo o significado, porque você vai entender e vai ter pessoas te apoiando e te ajudando. Porque lidar com problemas que alguém já... Se você está com um problema e alguém já passou por aquilo e te dá ideias e te ajuda a respirar e a entender aquilo, facilita muito, né? Com certeza. Sozinha fica mais difícil o caminho, né? E Nossa. conjunto você consegue atalhar, consegue pegar outras experiências e tentar colocar em prática. Uhum.
quero que vocês falem de novo os contatos da SUI, né? Quem que pode se associar, como faz para se associar e participar de qualquer lugar aí do Brasil e do mundo, né? Uhum. Acho que o primeiro convite fica para vocês seguirem nas redes sociais, @SUI Brasil, SWE Brasil, como está escrito aqui no nosso folder, no nosso wallpaper, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, a gente sempre está divulgando conteúdo e as ações que a gente faz também. Hoje a gente tem, acho que 12 ou 13 afiliadas aqui no país, então você pode entrar no nosso site também e dar uma olhadinha qual fica mais próxima de você. Mesmo que a gente não esteja no seu estado ainda, a gente quer estar, então você pode ser uma pessoa muito importante para a gente começar a expandir para o resto do Brasil. Se você está na universidade, também nos procure, a gente vai mostrar para você como que você pode começar alguma atividade da SUI por aí, e não importa, né, você pode estar empregada, desempregada, você pode ser autônoma, a gente é aberta para qualquer tipo de profissional ou estudante. Aqui eu estou na afiliada que pertence à região metropolitana de Campinas, a Carol está na de Joinville, em Santa Catarina, a gente tem no Rio Grande do Sul, temos em Goiás, e acho que é isso, mas a gente está muito interessado em expandir para o Nordeste, para o Norte do país, então a gente está realmente de portas abertas para todo mundo. Para você colher todos os benefícios que a Cris listou no começo, você pode virar membro da SUI globalmente, vai usufruir de todos os pacotes de mentoria que a gente tem, a plataforma de aprendizado com cursos online. Mas se você quiser já pôr a mão na massa nas nossas atividades que a gente faz aqui no Brasil, você pode se conectar com a gente como Friend of SUI, que é uma modalidade gratuita. Então, hoje mesmo, você pode entrar em contato conosco que a gente vai te explicar como fazer. Legal. Meninas, dá pra gente conversar bastante, mas deu para passar um pouquinho, né? Só um pouquinho do que a SUI faz, né? Pelo mercado de trabalho. Não vou falar pelas mulheres, não, porque é uma evolução que a gente vê nos números, né? Inclusive dessa participação da mulher no mercado em geral, né? E da engenharia especificamente, porque era uma vertente muito masculina. E que bom que as mulheres estão invadindo. Para a gente encerrar, né, e infelizmente, que eu queria conversar mais, mas o nosso tempo não permite muito, eu queria que vocês falassem das expectativas, né, que vocês têm. Se a gente pegar lá da década de 60, 80 até hoje, é uma evolução pequena, porém há uma evolução, né? Então, como vocês veem essas expectativas aí para os próximos anos? E já agradecer a participação de vocês. Bom, quer começar, Flávia? Deixa só um segundo que eu perdi vocês aqui. Bom, queria só agradecer o convite. Acho que todas as oportunidades que a gente tem de falar para uma audiência que talvez não conheça a SUI é sempre um prazer. Contem com a gente aí, você que está ouvindo. A Cris é nosso ponto de contato aí da região e tenho certeza que ela vai ficar muito animada em falar um pouco mais da SUI também. Tenho muita expectativa que a gente comece a quebrar alguns paradigmas que às vezes impedem que as crianças, principalmente, enxerguem a maravilha que são essas profissões que a gente comentou. Eu tenho muito orgulho de ser engenheira, eu gosto muito de ser uma mulher engenheira, mas acima de tudo. E quando a gente vê esses problemas que a gente listou aqui, alguns deles, né, isso só me dá mais energia de continuar o trabalho que eu e as meninas fazem aqui na SUI ou nas nossas vidas pessoais, enfim. E eu tenho uma expectativa de que o difícil é começar a se mover, né? Depois que a gente começar a realmente se expandir e ampliar a mensagem para todo o país, e começar a influenciar nas coisas mais simples, como acho que a Cris comentou, né? Como a escolha do presente que eu vou dar para o meu sobrinho ou para minha sobrinha. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no médio e longo prazo. Então, eu realmente acho que o nosso impacto é um trabalho de formiguinha, nós voluntários, mas eu acho que o potencial de impacto é muito grande e eu realmente vejo a importância de nós mulheres estarmos na fronteira do conhecimento, aí desenvolvendo tecnologias que vão influenciar no progresso do nosso país. Então, muito obrigada pelo convite. Cris, Bom, Carol. obrigada também pelo convite. Bom, obrigada pelo convite.
Eu acho que a minha maior expectativa aqui em fazer parte da SUI e em estar, né, nesse movimento é de que realmente as mulheres, não só as mulheres, né, todo mundo possa usufruir do teu melhor, assim, né, que todo mundo seja capaz de fazer aquilo que eles querem realmente fazer, que eles sejam felizes fazendo isso, e não por limitações de outras pessoas, o que a sociedade algum dia impôs pra gente, né, é uma visão bem ampla e eu imagino que ela ainda vai demorar um pouco para acontecer, mas é assim, eu espero realmente um dia poder ver isso e que os meus filhos, enfim, eles sofram um pouco menos com isso, né? Eu trabalho hoje nisso para que as pessoas, né, do futuro aí elas consigam realmente ter uma visão sem limites, assim, né? Eu realmente vou ser e fazer o que eu quero, pelo que eu sou e, enfim, pelo que eu gosto. Chegar ao Acho que é isso. conhecimento, né, e não gênero. Eu gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade, né, de estar apresentando a SUI também. E eu sou uma pessoa muito otimista. Então, eu acho que a gente tem tudo a esperar de um futuro melhor. A gente tem leis, a gente tem entendimentos, né, que hoje são muito mais fortes, tanto por parte das mulheres quanto por parte dos homens, né? Então, eu prezo e eu espero, né, que o futuro seja muito melhor para as mulheres dentro do mercado de trabalho e na vida profissional e na vida pessoal também, né? Não só na profissional, mas também na pessoal. E eu tenho esperança que a gente consiga também montar esse grupo da SUI na associação, né? Porque as meninas, as engenheiras precisam, né, desse apoio, que às vezes como associação mesmo a gente não tem braço para alcançá-las, né? E nessa organização internacional a gente tem muito know-how, inclusive, para estar conversando, estar apoiando e incentivando essas mulheres, essas meninas futuras engenheiras também. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, né, vocês estarem aqui, disponibilizarem o tempo de vocês, que eu sei que é tudo muito ocupado aí, né, Cris? A gente está há um tempo tentando marcar para poder ter esse bate-papo e trazer esse tema, né, que é importante e é necessário falar sobre isso, né? Não só um dia, a gente usa um dia, né, para falar sobre isso, mas tem que ser diário, porque é uma mudança cultural, não é mesmo? É uma mudança, né, gradativa e cultural de pensamento e de ações. Né? E isso é importante falar, né? É o que a gente está fazendo aqui hoje. E mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Flávia também, que teve que sair, porque ela tinha um outro compromisso na Diabo. Essa mulherada só tem compromisso. Reuniões de trabalho. Exato. Compromissos importantes, né? E se fosse um compromisso pessoal, também era importante, né? A gente tem que muita gente parar de normalizar que só o profissional conta, né? O pessoal. Exatamente, isso é muito importante. Exato. A gente pensar nisso. E é isso. Mais uma vez, obrigada. Esse é o AEScast, diretamente aqui pelo YouTube com videocast e também, né, pelo aescast.com.br, só em áudio. Então a gente tem duas versões, né, hoje indo ao ar no Dia Internacional da Mulher, para a gente trazer esse assunto, né, que a engenharia sim é lugar de mulher. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. É.